Vamos dar continuidade ao anexo A, orientações para uso desta norma. Neste vídeo do anexo A, vamos apresentar o A6, Planejamento, onde constam as orientações desde o requisito 6.1 até 6.2, com suas respectivas divisões. O processo de planejamento é estabelecido para que a organização atinja os resultados pretendidos, reduzindo ou até prevenindo os riscos e abordando as oportunidades. Os riscos e oportunidades se originam dos aspectos ambientais considerados, os requisitos estabelecidos, sejam eles legais ou outros, como os setoriais, por exemplo, das partes interessadas ou da própria organização, e as expectativas das partes interessadas. Os requisitos legais e os outros podem gerar um risco ou oportunidade. Por exemplo, a falha no atendimento de um determinado requisito pode ocasionar um acidente ambiental, prejudicando a reputação da organização. Já um outro requisito que supere o legal pode diferenciar a organização perante as outras, melhorando sua imagem no mercado. Alguns fatores influenciam os resultados ambientais pretendidos. Dentre eles, citamos educação. O nível de educação pode influenciar na interpretação de um procedimento, operação de um equipamento, ocasionando um acidente ambiental. Mudanças climáticas. Em virtude das mudanças climáticas, podemos ter alteração no nível de chuvas, chovendo demais, causando inundação que afete as instalações, ou chovendo de menos, que prejudique de alguma maneira a operação da organização. Outro fator é a economia. Alteração no contexto econômico pode gerar escassez de recursos a serem disponibilizados pela organização a um sistema de gestão ambiental. As novas tecnologias também são um fator. A introdução de novas tecnologias, algumas vezes passíveis de financiamento subsidiado por órgãos governamentais, podem melhorar os aspectos ambientais, como equipamentos para tratamento de água residual, controle de poluição atmosférica, etc. Esses aspectos, então, devem ser analisados e considerados sob o ângulo de ameaça ou oportunidade, conforme o caso. Situações de emergência são eventos inesperados que necessitam de urgente intervenção. Tais situações necessitam que recursos sejam disponibilizados, tanto para caso de prevenção, quanto para diminuir suas consequências, sejam elas reais ou potenciais. Estas situações podem gerar impactos negativos ao meio ambiente, refletindo na organização. Para a organização, é conveniente que esteja preparada para tais situações. Incêndio, explosão, derramamento de produtos químicos, inundação, tempestade, etc. Ao determinar as prováveis situações, deve-se levar em conta a origem do perigo, produtos inflamáveis, tanques de armazenamento, vasos de pressão, o tipo e a escala da provável emergência e o potencial para as áreas próximas, como estrada, portos, ferrovias, outras instalações, população, etc. A norma não fixa um método a ser utilizado pela organização para determinar os riscos e oportunidades.
A organização é livre para escolher o método que melhor se adapte à sua realidade. Os riscos e oportunidades identificados serão um ponto de partida para o planejamento do sistema de gestão ambiental e para o estabelecimento dos objetivos ambientais. Aspectos ambientais. A organização determina os aspectos ambientais que lhe são relevantes e necessários a serem considerados dentro de seu sistema de gestão ambiental. As alterações ambientais, sejam elas positivas ou negativas, causadas pela ação da organização, são os impactos ambientais. Estes podem ter alcance local, regional ou global, e também ser originado direta ou indiretamente pela ação da organização. Logo, existe uma ligação causa e efeito entre os aspectos e impactos ambientais. Ao considerar os aspectos ambientais, a organização leva em consideração o ciclo de vida do produto, iniciando com o projeto e indo até a disposição final. A organização determina os aspectos ambientais dentro do escopo estabelecido, levando em consideração as entradas e saídas de cada processo, os produtos atuais e futuros e novos desenvolvimentos. Recomenda-se que o método a ser utilizado para se determinar os aspectos ambientais leve em consideração as condições normais e anormais de operação, partida e desligamento das operações, bem como as possíveis situações de emergência e situações anteriores. Não é necessário analisar os aspectos ambientais para cada produto, componente, matéria-prima, etc. Pode ser analisado agrupando e categorizando atividades, produtos, quando tiverem características comuns a serem consideradas quando do estabelecimento dos aspectos ambientais. Quando a organização determinar os seus aspectos ambientais, pode considerar os seguintes aspectos: emissões atmosféricas, como emissão de gases, fuligem, etc. Estamos emitindo gases prejudiciais ao meio ambiente? Lançamento de resíduos na água. Qual a qualidade dos efluentes lançados no curso de água ou na rede? Lançamentos na terra com destinação de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos estão sendo encaminhados ao local apropriado, tipo aterro industrial? Utilização de matérias-primas e recursos naturais. As matérias-primas e recursos naturais utilizados estão degradando o meio ambiente? Estão sendo utilizados de maneira sustentável? Utilização de energia. Utilizo fontes renováveis ou não poluentes de energia, como energia solar, eólica, hidráulica, etc. Emissão de energia tipo calor, radiação. A operação emite uma quantidade de calor que prejudica o ambiente em torno? Geração de resíduos. Como são classificados os resíduos e tratados? Que impacto eles causam ao meio ambiente? Utilização do espaço. O espaço que a organização ocupa já é um impacto no meio ambiente? Identificar também os aspectos que a organização influencia. Convém que a organização considere também os aspectos relacionados às suas atividades, como o projeto e desenvolvimento de suas instalações, processos, produtos ou serviços. Quais os impactos ambientais que essas atividades causam? O processo de aquisição
causa impacto ambiental? Por exemplo, o consumo de papel e um grande número de documentos gerados pelo processo de aquisição. Adquire o produto de empresas que respeitam o meio ambiente? O impacto ambiental causado pelos processos operacionais e de armazenamento. Por exemplo, o armazenamento em tanques subterrâneos pode causar um desmatamento, gerando impacto ao meio ambiente? A operação e manutenção de instalações e recursos organizacionais, bem como infraestrutura, estão impactando o meio ambiente? A manutenção de um oleoduto em área de mata, qual o impacto ambiental que gera? Qual o impacto gerado pelos meus fornecedores? Qual o impacto gerado pela organização aos fornecedores? O impacto causado pelo transporte. Ao transportar o meu produto, qual o impacto gerado ao meio ambiente? Por exemplo, emissão de fumaça gerada pelos veículos de transporte. Armazenamento, utilização e tratamento pós-utilização. Por exemplo, como trato o óleo lubrificante após a troca nos equipamentos? Gestão. Como realizo a disposição, reciclagem, recuperação ou utilização de rejeitos gerados? Por exemplo, lâmpadas, borras, resíduos de tratamento de efluentes, etc. Requisitos legais e outros. A organização deve determinar os requisitos legais que lhe são aplicáveis. Esses requisitos podem incluir requisitos das organizações governamentais ou outras autoridades que lhes sejam pertinentes, leis e regulamentos de âmbito internacional, nacional ou local aplicáveis, permissões, licenças ambientais aplicáveis à organização, as regras, orientações, ordens das agências reguladoras referentes ao meio ambiente e sentenças de tribunais ou órgãos administrativos. Além dos requisitos legais, existem outros considerados aplicáveis originados das partes interessadas. Estes podem incluir acordos comunitários, acordo realizado com a comunidade, como o compromisso de plantar árvores na comunidade, acordos com autoridades e público, acordo de contrapartida realizado com uma autoridade ou público, como reflorestar uma determinada área. Requisitos organizacionais, requisito estabelecido pela própria organização, como limitar a emissão de poluente em nível inferior ao constante da legislação local. Princípios voluntários ou códigos de prática. Por exemplo, a prática de adoção de programas de educação ambiental para a comunidade. Rotulagem voluntária ou compromisso ambiental, como, por exemplo, práticas que levem à obtenção de selo de responsabilidade ambiental. Obrigações contratuais, obrigações estipuladas em determinado contrato com o cliente. E normas organizacionais, atendimento às normas estipuladas pela própria organização. Planejamento das ações. A organização realiza o planejamento de seu sistema de gestão ambiental em alto nível, ou seja, elaborado pela alta direção. No planejamento, deve-se abordar os aspectos ambientais identificados e os requisitos aplicáveis, sejam eles os legais, determinados pelas partes interessadas, da própria organização, dentre outros. Como foram determinados os riscos e oportunidades ambientais, estes necessitam ser considerados no planejamento ambiental. O planejamento já pode incluir os objetivos ambientais estabelecidos.
No caso da organização adotar outros sistemas de gestão, como saúde, segurança, qualidade, dentre outros, as ações podem ser incorporadas, integrando todos estes sistemas de gestão. Quanto às opções tecnológicas disponíveis, a organização convém que ela considere utilizando as que lhe proporcionar uma melhor relação custo-benefício, que forem economicamente viáveis à sua realidade. Não é necessário que a organização adote mecanismos de contabilidade de custos ambientais. Objetivos ambientais e planejamento para alcançar. Os objetivos ambientais podem ser desdobrados para os níveis estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, inclui a alta direção e os objetivos a ela atribuídos. Já nos níveis tático e operacional, estamos relacionados às unidades existentes dentro da organização e às funções específicas. Estes devem ser coerentes com os objetivos estratégicos estabelecidos. É conveniente que os objetivos sejam comunicados a todos os envolvidos, ou seja, a todos que de alguma forma contribuam para que eles sejam atingidos. Ao estabelecer os objetivos ambientais, a organização deve considerar os aspectos ambientais identificados, mantendo assim uma coerência. Da mesma maneira, os objetivos devem estar coerentes com a política ambiental estabelecida pela alta direção. A organização necessita controlar o quanto os objetivos estão sendo atingidos. Para tanto, se faz necessário estabelecer indicadores de medição e monitoramento para acompanhá-los. Caso queira informações adicionais sobre indicadores ambientais, consulte a ABNT NBR ISO 14031 de 2015, Gestão Ambiental, Avaliação de Desempenho Ambiental, Diretrizes. Neste vídeo, vimos os aspectos relacionados ao planejamento. Como deve ser o planejamento, a determinação dos aspectos ambientais, a determinação dos requisitos legais e os demais, o planejamento das ações para a implantação do sistema de gestão ambiental e o planejamento para que os objetivos ambientais estabelecidos sejam atingidos. No próximo vídeo, apresentaremos os aspectos da seção 4, Apoio. Muito obrigado e até lá!